E aí, pessoal, continuando a nossa aula sobre trigonometria, vamos supor que o nosso ângulo esteja situado, esteja posicionado no quarto quadrante. Por exemplo, o ângulo é de 315 graus. Claro que ele está no quarto quadrante, né? Ele está entre 270 e 360 graus. E eu quero, por exemplo, calcular o cosseno de 315, o seno de 315 e a tangente de 315 graus. Como que eu faço diante destas situações? De maneira similar, você tem que identificar o ângulo, né? Saber com qual ângulo você está trabalhando, evidentemente, tá? Além disso, você tem que fazer o quê? Localizar o quadrante. 315 graus está no primeiro, está no segundo, está no terceiro ou está no quarto quadrante? É claro que 315 graus está no quarto quadrante. Quando eu tiver um ângulo que esteja no quarto quadrante, eu tenho que ver quanto que falta para 360 graus. Quanto que falta para chegar no 360 graus. Poderia ser um outro ângulo que estivesse no quarto quadrante. Você iria proceder da mesma forma. Você iria ver quanto que falta para 360 graus. Como 315 graus está no quarto quadrante, eu vejo quanto que falta para 360 graus. Aí faltam, né, 45 graus. Então eu posso dizer que no caso, começando primeiramente vamos fazer o ciclo trigonométrico, né? Eu tenho a função cosseno. O que é a função cosseno? É o ciclo trigonométrico aqui, tá? Positivo, positivo, negativo, negativo, não é? A função seno, né? A função seno vai ser o quê? Vai ser positivo aqui, negativo, negativo. E a função tangente, tá? A função tangente, positivo, positivo, negativo, negativo. Tá. Eu quero calcular, por exemplo, o seno de 315 graus, tá? O primeiro passo é o quê? Identificar o ângulo, saber com qual ângulo você está trabalhando. É só olhar, 315 graus, tá? Segundo passo, localizar o quadrante. Como eu estou trabalhando com seno, eu vou olhar aqui no ciclo do seno, tá? 315, se aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180 graus, aqui é 270 e aqui é 360, é evidente que o 315 graus está localizado no quarto quadrante, porque ele está entre 270 e 360, tá? Eu já localizei. Aí você tem que lembrar da regra. Quando o seu ângulo estiver no quarto quadrante, você tem que ver necessariamente quanto que falta para 360 graus. 45 graus. Então vai ser equivalente, né? E aí você vê, né, o sinal. Então, como está no quarto quadrante, qual é o sinal no quarto quadrante? É positivo, então você coloca mais. Mais, aí repete a função trigonométrica que é seno, né? E aí o quanto que falta para 360 graus. No caso, faltam, né, 45 graus. Então eu posso dizer que o seno de 315 graus é igual a mais seno de 45. Ou seja, é igual a mais raiz de 2 sobre 2, tá? Se eu tiver a minha função trigonométrica cosseno, vai ser a mesma coisa, ó. Cosseno de 315 graus. Como que eu procedo diante dessa situação? Primeira coisa, você identifica o seu ângulo, 315 graus. Segundo passo, você localiza o quadrante. 315 graus é o quarto quadrante. E no quarto quadrante você vai ver que o sinal é negativo. Aí você coloca negativo. Aí repete aqui, cosseno. E aí, como está no quarto quadrante, você vê quantos que faltam para 360 graus. Faltam 45 graus. Então, eu posso dizer que o cosseno de 315 graus é a mesma coisa que menos cosseno de 45. Mantém o sinal de menos, certo? Cosseno de 45 é raiz de 2
sobre 2, certo? Muito bem. Aí, nós queremos calcular a tangente de 315 graus. A tangente de 315 graus vai ser o quê? Você vai identificar o ângulo, já identifiquei, 315 graus. Tá, localizar o quadrante. Tangente, tangente, 315 graus só pode ser o quarto quadrante. O quarto quadrante é negativo, então você coloca o sinal negativo. Aí você vai para o terceiro passo. Quantos que faltam para 360 graus? Por que a pergunta é essa? Porque como ele está no quarto quadrante, toda vez que eu tiver um ângulo que esteja situado no quarto quadrante, a pergunta que eu faço é a seguinte: quanto que falta para 360 graus? No caso, faltam 45 graus. Por que é menos? Porque como está no quarto quadrante, o sinal só pode ser menos. Aí repete a função trigonométrica que é tangente, aí você coloca quanto que falta, que é 45 graus, certo? E aí vai ser menos tangente 45 é 1. Então eu posso dizer que a tangente de 315 graus é a mesma coisa que menos tangente 45 graus, que é a mesma coisa que menos 1. Resumindo, a tangente de 315 graus é menos 1, tá? Muito obrigado.